Saudações a todos! Vale a pena nós buscarmos o segundo capítulo do livro Nosso Lar, em que falávamos das experiências que André Luiz nos traz, nos relatando as situações que ele vive após o seu desencarne. Então, nesse segundo capítulo, ele começa: suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Ele intitula esse segundo capítulo Clarencio, Clarencio, nós vamos ver que é o espírito que vai acolhê-lo. Então, retomando: suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde estão os sicários de coração empedernido? Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios, na treva espessa. E quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava minha fome, a sede me escaldava. Como exímios fenômenos da experiência material, patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Por isso que comentamos que é um livro que não podemos dar para quem está iniciando na doutrina. É um livro para quem já conhece a doutrina, Porque senão podem estranhar muito um espírito estar com fome, com sede, um espírito sentir a sua barba crescendo, a roupa se esgarçando, tudo isso seria assim muito estranho para quem não tem conhecimento de como se passa a vida no plano espiritual. E para quem está ali sentindo-se como alguém muito ligado à matéria ainda. Então, todas essas questões que estão sendo relatadas é para alguém que está ainda muito ligada mentalmente ao corpo físico, Mentalmente. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, porque ele era um homem muito culto, Então ele queria analisar, raciocinar, mas ele não conseguia. Mas ele desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões, estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias incessantemente repetidas perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos.
Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Então, quando ele, não aceitando aquela situação de ser chamado de suicida, e recordava ali a sua luta no hospital, né, na casa de saúde, para não perder a vida, isso ligava ao passado, né? E então são questões importantes. Por que recordar-se vai sentir novamente o termômetro, vai sentir os curativos, vai sentir ali as injeções, a agulha de injeções? Porque quando o espírito se recorda de algo quando estava na carne, ele volta a sentir-se naquelas condições. Né? Então, as recordações para o espírito são muito intensas, porque ele volta a sentir. Né? E ele recordava-se, então, com pesar também dos olhos tristes, né? Daquele momento da separação, que para ele, como ele diz, o terror da eterna separação, que é o que ele entendia como eterna separação, né? E isso é justamente a falta de religiosidade que ele apresentava, como nós vimos já no capítulo anterior, né? Essa falta de religiosidade levava então a esse terror em relação à eterna separação. Depois, então, continua ele, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. O que foi um ponto positivo, né? Ele permitir-se ali, ele sentia que as lágrimas caíam. As lágrimas sempre é um recurso da natureza, né? E sempre trazem alívio quando são lágrimas não vertidas por raiva, não vertidas por revolta, mas sim nascidas ali de um sofrimento. Então, traz ali um conforto. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Nós vimos que ele fala ali no primeiro capítulo, que ele foi para o plano espiritual totalmente despreparado das questões da espiritualidade, né? Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas, isso também é algo que pode trazer estranhamento, mas as necessidades fisiológicas adivinham
dessa condição ainda dele, muito próxima ainda às experiências carnais, né? Então, persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome e todas as fibras. E nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Que situação, né? Alimentar-se até de lama. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos, espíritos em condições mais inferiores, né? Que passavam em bando quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Então agora ele se abriu. Depois desse sofrimento atroz, ele consegue abrir-se para o Ser Supremo a quem ele não havia buscado quando encarnado. Então, acentuava-se o desalento, foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, né? Então, por que será? Ele mesmo nos relata. Por que ele se distanciou tanto do sentimento de religiosidade? Então, recordando aqui, médico, repetindo, médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, né? Então, quantas vezes nos deixamos influenciar, né? E vamos como de roldão dentro ali das crenças do momento que vivemos. Então, médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, totalmente exausto, não é? Sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto,
que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chamo-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam, cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Então, ele foi colocado ali naquele lençol, né? Transportado pelos 2 auxiliares. Clarencio meditou um instante e diz, né? Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar. Então, era para o nosso lar que André Luiz seria direcionado, acolhido, mas o objetivo de tudo isso é que conheçamos a espiritualidade, conheçamos as regiões que nos aguardam, conheçamos as diferenças de regiões, de padrões vibratórios. Na região umbralina, aquele que está em maior sofrimento. Vimos aí até a descrição de como que feras humanas, né, como que em manada, há aqueles que estão em sofrimentos menores, há aqueles que estão em trabalho abençoado no bem, não é? Então é sempre o padrão vibratório que define. E é bom que leiamos, é bom que releiamos esses livros abençoados da série de André Luiz, que nos mostram neste primeiro livro, como falamos, as suas primeiras experiências no além-túmulo, dentro ali, primeiramente de um sofrimento atroz, depois sendo recolhido. Vamos ver suas lutas, seu espírito dedicado ao trabalho, à perseverança, um lutador, né? Então, muito importante que
aprendemos na doutrina, né? Que ela nos traz da onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Mas para que tenhamos esta compreensão é preciso que mergulhemos nesses estudos, nessas análises, nessas reflexões. Que fiquemos em paz. Olá! Daremos continuidade à segunda parte do texto que começamos na última semana, vindo do livro Primícias do Reino, pelo espírito de Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Franco. Então começamos a leitura do capítulo número 5, O Mancebo Rico, e vamos concluir hoje. Então, falamos daquela passagem, né, que é relatada nos evangelhos, onde Jesus fala que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Mas, durante a leitura, nós vimos detalhes importantes que o espírito Amélia Rodrigues nos traz a respeito desse mancebo, que ele tinha ali um vazio na alma, uma busca íntima, ele tinha tudo, né? Ela trata ele como um príncipe, né? Ele tinha tudo que ele desejava materialmente, ele tinha, e ele tinha uma busca, né, por essa felicidade. Em um determinado momento da vida dele, ele pensa que essa felicidade, esse preenchimento da sua alma virá com os jogos que acontecerão em Cesareia. Por isso, ele se prepara, ele fala isso para o mestre, né? Que ele passou ali um tempo se preparando, ele comprou os melhores cavalos, né? Como um atleta. Então, ele passou ali diariamente treinando para esse evento, que aconteceria exatamente uma semana após este encontro com Jesus. Então, quando ele encontra o mestre, isso que também é um detalhe importante, não é que ele procurou, ele encontrou o mestre, né? Nós vemos relatos de pessoas que, ao ouvirem falar dos milagres, ao ouvirem falar das curas, né? Os ditos milagres, que seriam as curas, foram até ele, foram buscá-lo, não só aqueles que queriam curas físicas, mas aqueles que queriam curas morais. Até mesmo aqueles que tinham títulos que foram procurá-lo, né? É interessante essa diferença, né? Então, há de fato um encontro. Então, quando estamos buscando, certamente algo encontraremos, né? Falamos da horizontalidade, falamos da verticalidade, que foi o ponto onde nós paramos. Então, a horizontalidade está ligada ali às coisas materiais, as nossas escolhas assim mais grosseiras, digamos assim, aonde nós perdemos muito tempo. Há séculos estamos fazendo essas escolhas que estão atreladas à satisfação pessoal, à satisfação material e que não nos lapidam a ponto de evoluirmos espiritualmente, né? Que seria ali a verticalidade. A palavra de Jesus, ela é iluminativa. Então, quando escolhemos de fato, de verdade, nossa escolha é íntima nessa aliança com Deus e com Jesus, iremos ascender moralmente. Entretanto, para isso, haverá uma escolha e abriremos mão de outras coisas, principalmente da parte material, né? E teremos ali renúncia, sacrifício, podemos ficar só, né? Durante essa escolha não seremos compreendidos pela grande maioria das pessoas. Então, é difícil, não é? Na escala evolutiva que temos no momento, né? Somos espíritos da terceira classe, para nós é difícil sermos firmes nesse propósito, né? Mas há compensação, né? Essa escolha nos trará um bônus, que é o reino de Deus. Vamos voltar então aqui ao texto, ao ponto que nós paramos, né? Então, eu vou retomar alguns parágrafos acima. Quem era ele que assim lhe falava? Então, ele estava num conflito, lembram? Ele estava num conflito
Que poder exercia sobre a sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar, estava perturbado. Ignorada a sofreguidão o aniquilava. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. Então, qual é a nossa escolha? O imediatismo, o cotidiano ou o infinito? A colheita futura, certo? Que caímos no ponto que nós já discutimos, entre o desejo e a vontade. Então, erroneamente, o exemplo que nós usamos algumas palestras atrás, falamos, estou com vontade de comer um doce. Não é vontade, é desejo, não é? Nós podemos facilmente alcançar esse doce, comer 1 ou 2 pedaços, E sabemos que a satisfação, ela ocorrerá ali enquanto estivermos mastigando, minutos depois, talvez, e aí desejaremos outra coisa para nos saciar, Essa vontade de doce ou uma vontade de salgado. Ao passo que a vontade, ela exige renúncia. Então, a vontade está atrelada à evolução. Vai ter ali, eu tenho vontade de ser um médico. Eu estou trazendo exemplos da Terra para ficar mais fácil para a gente, porque senão a gente não entende, Então, eu tenho vontade de ser médico, não desejo de ser médico, certo? Porque para ser médico, você vai estudar ali 7 anos, 9 anos, somente a escola de medicina. Eu não estou nem falando o tanto que você vai ter que estudar para prestar o vestibular. Às vezes você vai ter que morar fora, numa cidade afastada dos seus, onde é pública. Renúncias. Depois, outras tantas na residência. Horas ali de trabalho, de plantão. Então, é vontade. Porque o desejo passa. O desejo fica no meio do caminho. Quando a gente tem um desejo, a gente, não, é muito pesado, eu vou largar isso daqui. Não é assim que fazemos? O homem e o filho do homem se defrontavam. Eu gostaria de fazer uma observação, porque vocês não estão com o texto em suas mãos. Aqui, Amélia traz o homem, o primeiro, minúsculo, e o filho do homem, maiúsculo. Então, havia ali uma diferença muito grande, Jesus, na sua qualidade de espírito puro, ali, filho de fato de Deus, porque está em comunhão com ele. E o homem minúsculo somos nós, ainda na nossa pequenez. É um salto, é uma distância muito grande. Então ele estava diante do Filho de Deus, de Jesus. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem. Mais uma vez, o homem com H maiúsculo. Então, o que ela traz aqui é o conflito dele. Ele não tinha uma busca. Então, para Jesus estava tudo resolvido? Para ele, não. Então ele começa a se questionar. Vencendo o irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo: dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente. Mas, interessante, Quando a gente ouve ali a afirmativa que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, a gente não associa que ele estava disposto a dar o seu dinheiro, a sua fortuna, os seus tesouros. O que é que ele não quis dar? O que ele trocou? Jesus fala: dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventuras sem limites. A colheita seria futura,
Eu vou te oferecer, eu vou te dar a sede, né? Eu vou te dar a água, a fonte da água. Eu vou saciar a sua sede. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. O preço era muito alto, dar a si mesmo. Nós somos muito mais, não somos, do que o dinheiro, sabendo que o dinheiro é transitório. E é importante também, e passa de mãos para mãos, né? É importante também a gente falar que essa escolha está relacionada ali à matéria, né? Ao dinheiro. É fácil a gente ver. Mas será que se nós encontrássemos com Jesus hoje, estaríamos aí de fato dispostos a renunciar a alguma coisa para segui-lo? Para nos darmos a Ele? Cabe a reflexão. Era muito jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com seus lauréis e triunfos nos jogos, né, em Cesareia. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder a que se afervorava, poder que no momento destituía-se de qualquer valor. Então foi isso que ele abriu, né? Era isso que o inquietava. A vaidade, o orgulho, o prazer imediato, né? Ser ali exaltado por uma multidão, os títulos. Os bens poderia ofertá-los, sim. Porém, a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os coriféis agradáveis e bajuladores. Oh, seria necessário renunciar-se a tudo isso? Interrogava-se inquieto. E aí a gente já imagina esse conflito existencial que se passou ali durante segundos, né? Tão nosso, tão da horizontalidade, né? Eu abro mão até aqui. Eu estou disposto numa dieta a cortar o carboidrato. Eu estou disposto a fazer essa dieta de segunda a sexta, né? Mas sábado e domingo não. Sábado e domingo eu vou comer o que eu quiser, não é? A renúncia, gente. A renúncia, ela requer aí um esforço, uma busca, um preço. Sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. Então o mestre afirma, sim, você precisa renunciar de tudo isso. Lembrando-se que quando ele falava anteriormente, que nós relatamos na última semana, que Jesus, né, convida, e ele fala que ele pede para participar dos jogos. Primeiro para ele participar, depois ele seguiria. E Jesus fala, não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para teu espírito. Não há tempo a perder. Né? Então, Jesus está ali, só aguardando. Né? Já falou, já alertou, já guiou. Sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentara a vida toda. Um conflito intenso, não? O ar cantava leves murmúrios, enquanto as tulipas do campo teciam um manto sutil, recendendo aromas. O Rabi, em silêncio, aguardava. Rabi quer dizer mestre. E ele, em perplexidade, lancinava-se. Lancinar é como se fosse pontadas, sabe? Aquela coisa. Então, para ele estava sendo um drama, né? Um drama íntimo, assim, né? Enquanto o Rabi estava ali em silêncio, em paz. O diálogo se tornara realmente impossível. Subitamente, o príncipe de qualidade, num átimo de minuto, lembrou-se que amigos o aguardavam na cidade, compromissos, e esperavam-no. Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana entrante. Então, subitamente ele se lembra ali do compromisso imediato, e isso faz com que ele decida. É a desculpa necessária.
Acionado por estranho vigor que dele se apossou, repentinamente fitou o Messias sereno e triste, balbuciando com voz apagada: Não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. Então ele decide. Ele decide pelo prazer imediato, ele decide ali pelos títulos, pela glória, ele renuncia sim a acompanhar a Jesus. A renúncia dele foi outra. Ele não conseguiu renunciar os bens, os títulos e a glória para viver uma vida abundante com Jesus, muito mais abundante, né? Sopravam os ventos frios que chegavam de longe, musicados pelo bulúcio das estrelas balouçantes. A terra estuava sob a gramínea orvalhada. O mestre sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. Era assim, sempre assim que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. E fico pensando quantas vezes nós renunciamos o banquete, até agora, né? A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Assim o encontraram os discípulos. Interrogado, respondeu: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm a riqueza. Aqui a gente precisa também lembrar de um ponto que está até no Evangelho, segundo o Espiritismo. Deus não daria para nós um instrumento de perdição. Todas as provas, seja ela da beleza, da pobreza, da riqueza, qualquer condição que nós encarnamos para vencer. Né? Então, e podemos falhar em qualquer situação que estivermos, porque fazemos escolhas equivocadas, porque não queremos renunciar. Então, não podemos ter esse pensamento, né? Deus deu para a pessoa um instrumento de perdição. A riqueza é um instrumento de perdição. Sendo que tudo é uma questão de escolha. Existem os bons ricos e os maus ricos. Então, tem que escolher. Vamos concluir. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio do prazer. Situada ao norte da planície de Saron e a 30 quilômetros ao sul do Monte Carmelo, foi embelezada por Herodes, que no local mandou erguer grande porto de mar, caracterizado por colossal quebra-mar, enriquecendo-a com um imponente templo onde se levantava a descomunal estátua do imperador. Este porto valioso sobre o Mediterrâneo era importante escoadouro de Israel e porta de entrada marítima onde atracavam embarcações de toda parte. As vilas ajardinadas debruçavam-se sobre as encostas pardacentas da cidade, exibindo estilos arquitetônicos variados. Então era uma cidade grande, uma cidade importante, ela tinha porto, né? Ali então havia comércio, riquezas que eram trocadas. Tinha sua relevância. As vilas ajardinadas debruçavam-se sobre as encostas pardacentas da cidade, exibindo estilos arquitetônicos variados. Pelo seu clima agradável, tornara-se residência oficial dos procuradores romanos em Israel. Tamareiras onduladas pelo vento adornavam as ruas e odores exóticos misturavam-se no ar varrido pela maresia. As anêmonas escarlates ou lírios do vale, o narciso branco ou rosa de Saron misturavam-se na planície. Os festins de Cesareia pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Olha o poder que tinha a cidade, é um evento ali gigante comparado a Roma. Ao som alegre de trompas e fanfarras começavam as festas públicas.
Competições de bigas abrem as corridas ante a aflição de judeus, romanos e gentios, que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. Gladiadores e combates simulados, tocadores de pífanos e flautas, alaúdes e símbalos enchem os intervalos de som e de cor. Amélia tem essa narrativa muito detalhada, a gente consegue se ver na cena, né? E sempre que tem esses relatos, mostra que essas competições, esses eventos, eles eram todos muito grandiosos, né? Então, tinha ali a competição, tinha a música, tinha o dinheiro. As quadrigas estão na linha de partida. Os fogosos corcéis, adquiridos aos partos, oriundos da Dalmácia, de Tiro, Sidom e da Arábia, empinam lustrosos ajaezados. Ao sinal, disparam sob estrondosa ovação. Chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas. Os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração de todos os peitos. A expectativa fala sem voz na pulsação da tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada. Enquanto escravos precípites arrastam-no da pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga, e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos parecem vê-lo. Então parece ver a Jesus. Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia-te a ti mesmo. Vem e segue-me. Amigo. Dois braços o envolvem veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Então termina aqui o texto, né? Conclusões finais, considerações finais desse capítulo muito importante, dessa passagem do Evangelho. Ele fica, né? Ele escolhe ir para Cesareia competir e durante a competição ele vem a desencarnar. E ali nos instantes finais, no seu desdobramento do corpo físico, ele encontra novamente a Jesus. Né? Ela relata aqui que o corpo que fica, né? A carne que fica parecia sorrir. Então vejam, né? Alguém pode falar, mas se ele tivesse seguido a Jesus, ele teria desencarnado? Não sabemos, mas ele teria ganhado, né? Essa semana, né? Olhando por outro lado, essa escolha teria começado uma semana antes. Ele teria tido ali a abundância, né? Pode ser. Provavelmente ele iria desencarnar de outra coisa, né? Não sabemos. Mas ele já teria ali tido ali o preenchimento, a escolha. Ele escolheu a terra, ele escolheu os títulos, né? E somente no desencarne é que ele reencontra, né? E ele fala anteriormente, pede para Jesus, né? Não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. Ele pede perdão a Jesus. E é lógico que Jesus nos ama, Jesus está nos esperando. Olha isso aqui, né? Ele está nos esperando, ele esperou por ele, né? Vamos buscar termos escolhas mais felizes, que tenhamos escolhas mais felizes, mais assertivas. Até a próxima semana, se Deus quiser.